Fala pessoal, BTC abaixo de 100 mil, altcoins sangrando e o medo voltando a dominar o tudo, hein? É isso aí, o mercado tá parecendo que tá em pânico total, mas vamos com calma. Vamos com calma. Hoje a gente vai dar uma destrinchada aí um pouco no gráfico do Bitcoin e de alguns trades que a gente fez nesses últimos dias e mostrar para vocês que ainda tem uma solução aí, ainda tem uma luz no fim do túnel. A gente vai, será que essa queda vai continuar ou se vai melhorar? Mas é isso, fica ligado na gente. Fala, Tunes, tudo bom? Fala pessoal, beleza? Boa noite para todo mundo aí. Boa madrugada para Paris, né? Boa madrugada já. Chegamos aqui já 11 horas da noite. Aqui fazendo aqui uma Bonito esse mugzinho aí. uma homenagem a você aí que tá em Paris, tá vendo? Na França, em Paris não, mas tá na França. Na França, exato. Não em Paris ainda, na França. É. Mas e aí, vamos dar uma olhada nesses gráficos. Eu vou botar aqui rapidinho só um apurado aqui do Liquidation Heatmap do dia. Já estamos chegando a quase $1 bilhão, tá? Nas últimas 24 horas. E quando tá tudo verdinho assim, pessoal, para quem é bullish, é bem negativo pra gente, ó. O Liquidation Heatmap tá aí para mostrar. A gente teve realmente liquidação atrás de liquidação, atrás de liquidação, atrás de liquidação. E parece que essa queda não tem fim. E o medo já está começando a entrar dentro do mercado aí, né, pessoal? Extremo medo, caindo para 15. Eu acho que é a baixa aí dos últimos tempos. Vou botar aqui do último mês. Se eu não me engano, é desde o dia 20 de outubro. Desde o dia 15 de outubro. É a maior baixa que a gente tem aqui no Fear and Greed. E até isso a gente consegue também ver nos ETFs do Bitcoin, que está fazendo um outflow, mais uma vez, um nível baixo. Mas ele vem de várias outflows aí, de dias e dias atrás de dias de outflow. Mas enfim, vamos destrinchar o gráfico do Bitcoin, que é mais interessante, né? A gente está aqui com esse gráfico do Bitcoin, eu tinha passado esse trade ontem para vocês, o plano A. Infelizmente, o Bitcoin não resistiu a esse retângulo que eu criei aqui e derreteu ainda com volume, agredindo realmente para baixo. E agora eu pensei num plano B. Eu tô com esse trade aqui, tá? Eu tenho esse trade aqui, que na verdade só entrou no aporte 1. E tô estudando, vendo se o Bitcoin ainda continuar dando uma quedinha, eu poderia entrar mais, aumentando meus aportes, para depois poder, né? Para depois fazer umas parciais aqui por cima. Tem até os pontos aqui, ó. Se vocês quiserem, depois vocês dão um pause na nossa live e vem aqui todas as minhas entradas em verde e as minhas saídas em vermelho. Mas é isso aí. Vou passar pro Tunes aqui que ele vai fazer para ver como é que a gente vai ficar aí para sexta-feira e para o final de semana. Pois é, pessoal. Mais uma vez, boa noite. Tunes aqui com vocês nessa live da noturna. Fizemos uma live mais cedo também. E interessante voltar agora para ver o que aconteceu. Eu lembro que na live de mais cedo, os alarmes começaram a tocar e era um sinal de que a volatilidade estava perto para chegar. E a gente teve um movimento direcional, eu diria, né? Uma queda significativa, lá do 102 até aqui, chegamos já no 98 no Bitcoin. E eu acho que a gente está num ponto crítico, Tiagão. Um ponto crítico que merece uma atenção redobrada para o investidor. Porque depois de ter perdido aquela zona do 102, 104, o preço ficou realmente nessa faixa aqui. E dá para ver alguns pontos desse último movimento que são importantes aqui, ó. Olha essa linha se formando aqui, ó. Isso. Essa linha se formando tá bem, bem importante. É uma faixa que o investidor tem que ter como... É uma premissa, superar isso aqui para imaginar que a gente vai ter uma força compradora de resposta. Porque o domínio macro, na minha visão, já passou a ser do vendedor. Eu até pontuei, Thiago, queria te mostrar isso aqui, numa visão mais ampla.
para ver se você concorda também, tá? Até pegar sua Ele opinião a respeito aqui em relação a isso. Eu trouxe para o pessoal mais cedo, uma live mais cedo, é até interessante quem puder assistir também, que no gráfico de 4 horas, ó, depois desse movimento de alta, o Bitcoin no macro ficou lateral e a média mostra isso. ficou. E eu dividi esse movimento em 3. É como se isso aqui fosse a parte mais positiva, essa parte inicial. Essa é uma janela mais mediana, porque vem num fundo mais abaixo, mas consegue defender e consegue voltar ao topo. E esse é, sem dúvida, o movimento mais baixista. Tá? Não, tem uma trend line aí, perfeito, né? Realmente a tendência está mudando. Se a gente tiver, mesmo numa visão de consolidação, essa parte é a parte mais baixista. E eu venho comentando na semana inteira dessa possibilidade aqui, ó. Essa possibilidade, esse retângulozinho aqui na zona inferior. Aqui teria que ter uma resposta para mim, uma resposta mais contundente. Teve uma primeira pausa desses pontos. A primeira pausa veio aqui e conseguiu voltar até aqui. Até aí tudo bem, eu acho que até esperado, e a gente surfou a alta desse movimento. Isso. Mas aqui, ó, é o ponto crítico, tá bem aqui, ó. Ele tinha que superar aqui. E tinha assim, né? Ele faria sentido para os comprados e do equilíbrio desse retângulo inteiro a superação desse ponto. E isso não aconteceu. Então, olhando para o micro, então, já que a gente tem um macro mais desenhado, fica na memória, a gente vai para o micro até do gráfico de 1 hora, essa faixa está se desenhando. É meio que um canal de baixa rejeitando a tentativa de alta aqui, tá? E tudo se inicia com aquele trap na zona superior aqui, ó, esse trapzinho. Então, todos os movimentos de alta que a gente teve de resposta, como esse, foram só pullbacks. Pullbacks dessa movimentação até agora de baixa. Tá? Perfeito. E aí, vou mais para o micro ainda, olhando só esse movimento aqui, esse movimento final. A gente sabe que para trás aqui tinha liquidez no 99, 98, era o ponto que eu estava esperando. Inclusive, a gente está short no Bitcoin, eu estou short no Bitcoin e em outras moedas também. Então, deu para ser um dia bem proveitoso no nosso projeto. Esse tipo de queda, para mim, não é legal, ó. Essa forma como cai aqui, tá vendo? Olha como distou as médias da média laranja, as curtas, né? Ficam bem distantes. Isso. E foi bem agressivo, né? Volume atrás de volume, fazendo um cluster de volumes aí para baixo. Pois é, aqui ou tem uma resposta nessa pegada assim rápida, que até agora para mim não está acontecendo. Não tá. Tá demorando muito para acontecer. Tá demorando muito, velho. Exato. Isso aumenta a chance disso aqui acontecer, ó. E tchau para baixo. Com esse desfecho. O que você acha disso aí que eu tô... Não, eu tô com você assim, quase 100%. Eu vou voltar aqui, ó. Eu tava até desenhando aqui. Esse é meu gráfico macro. Então eu tô com você no retângulo. Eu tô de olho nesse retângulo. Eu comecei ele um pouco mais cedo, então por isso que eu criei essas zonas como o Bull Trap, né? E aqui a gente tem um momento que a gente teve o Bear Trap. E hoje a gente estava testando exatamente essa zona, né? Tirando essa liquidez. Então só o pessoal que não entende o que é Bull e Bear Trap, né? Toda vez que o preço foge dessa caixa, pessoal, para cima, seria na verdade um Bull Trap. Por quê? Porque na verdade quando o preço quebra essa caixa, então a maioria dos investidores estariam pensando, pronto, agora ele vai para a lua. Então tem um volume alto e é nesse momento que os market makers e as grandes baleias, o smart money, vamos dizer assim, eles na verdade dão um dump na gente, faz com que o preço volte, de vez em quando até faz um reteste para depois
despejar. E dessa vez ele teve até 3 testes, né? Então, 3 momentos que ele tirou a liquidez do long, porque o pessoal que entra aqui, ele vai colocar um stop no máximo até aqui. Então, assim, toda hora ele vai ser stopado, enfim. Um ciclo vicioso de busca de liquidez. Esse que é realmente o que acontece. E o bear trap é o oposto disso. É realmente quando acontece pro o lado, né, por exemplo, que eu estava pensando que hoje seria, nesse momento aqui, que eu estou com muito desenho, eu vou tirar aqui todos os meus desenhos, é o que eu pensei que seria nesse momento aqui. Uma busca de liquidez. Nesse momento, os investidores iriam entender que o preço ia derreter mais, criando, na verdade, o que? Um bear trap, e o preço tentaria subir mais um pouquinho. Nada demais, assim, para sair fora da caixa, tá? Fora desse retão que tá aí. Mas, de qualquer forma, é uma reação. E até o presente momento, a gente não tá vendo isso, pessoal. A verdade é essa. E o preço tá realmente fazendo essa linha de tendência aqui, como o Tunis falou mais cedo. Então tá realmente, aí tá vendo altas mais baixas e fundos mais fundos. Isso aí realmente não é legal. Mas é indiscutível que estamos num ponto de suporte bem importante, né? Bem importante. Então, nesse ponto, ou um pouco mais abaixo, porque o mercado gosta de pegar liquidez, talvez a gente tenha uma reação e toda essa leitura mude, né? Rapidamente. Exato. Cara, eu queria mostrar um Judas para mim que aconteceu, que para mim foi decisivo para as operações que eu fiz. Então, se puder mostrar aqui vou sim. na tela. Aí, ó. Bom, aqui a gente teve a queda de ontem, subiu, ficou nesse lenga-lenga aqui, até que o mercado, nesse ponto, ó, ele primeiro agride com um candle para baixo laranja, nesse ponto, o que caberia pensar em compra, porque estava visitando essa faixa, certo? Faixa compradora. E logo depois ele dá um volume vermelho. Nosso amiguinho aparece, tá, Thiago? Nosso amiguinho vermelho aparece. O vermelho, galera, é o maior candle de volume, tá? Para vocês não acharem que é queda. É um candle de alta para cima vermelho. Não sei se foi alguma notícia que saiu meio-dia, 11h45. Acho que foi realmente a manipulação, né? Teve um anúncio de Trump, ele, na verdade, acho que vai dar agora o anúncio. No final do anúncio aí dele, né? Vai ser bombado. De qualquer forma, em termos de anúncio e notícia, quanto mais notícia bullish, o preço cai, notícia bearish, o preço cai. Então vamos esquecer a notícia e ficar olhando pro gráfico mesmo, que o volume para mim é muito mais importante. Exatamente. Não, então, para mim, você vê que eu tô falando, tá parecendo que é notícia, eu nem sei, na verdade, se teve ou não. Mas para mim aqui, eu que tava short, nesse movimento aqui, ó, nesse momento aqui eu tava short, acabei sendo estopado em algumas operações e comecei a ficar atento porque poderia ser para cima ou para baixo. Então eu comecei uma operação de long short. Eu comecei compras em alguns ativos e short. E como o mercado começou absorvendo e com a média abrindo, acabou gerando alguns trades. Eu consegui vender para cima, caso de Ethereum, mas outros eu tive que entrar realmente num gatilho 3 de venda. E abriu a boca do jacaré aqui, né? As médias realmente se alinharam e só agora é que a gente está tendo um pouco de equilíbrio e que a gente pode ter uma resposta compradora começando a se formar no Bitcoin. Então, começando a se formar, gostei até como você falou, começando a se formar, bem acanhado ainda, né? Pois é. Então, para mim, hoje foi dia de Judas. Se quiser botar aí pro pessoal, Judas até botei aqui já para você. Olha, esse foi um Judas de queda, tá? Tem Judas de alta e tem Judas de baixa. Então, Judas Day, não duvidem, esse Judas aí vai aparecer com muita frequência. E ele balança a árvore, né? É o grande... Dá aquela balançada na árvore e pega stop, que é uma beleza, né? Então... Pega stop, liquida, os que não colocam stop, porque ainda tem gente, meu amigo, que não coloca stop, você acredita? Nessa altura do campeonato. Mas, enfim... É por isso que a gente está aqui todos os dias, né, velho, falando, conversando com vocês, tentando mostrar um pouquinho da nossa experiência, do nosso método, como é que ele funciona, de uma forma consciente, perdendo poucos, tentando perder poucos sempre, né? Nem quando o mercado tá desse jeito aí, completamente louco, a gente tá aí tentando perder e ganhar também, né?
Até mostrar alguns trades do dia aí. Primeiro aqui, ó, a gente entrou aqui de novo no do Dicote, 49%. E aí tem alguns aí que deram certo. A maioria foram shorts, certo? Mas é para mostrar que a gente já tem um tempinho, né, Tunis, conversando aqui nas nossas lives, inclusive acho que desde a semana passada, mostrando o macro, mostrando o micro, mostrando que no macro começou a dar uma travada, no micro também estava começando a mostrar sinais realmente de fraqueza e de queda. A gente via o Bitcoin, a gente vê ainda o Bitcoin como um rei em termos da cripto. Então a gente vê no Bitcoin recuando, algumas altas estourando para cima, o mercado estava realmente com sinal que ia dar um pullback, que ia realmente dar uma queda antes, talvez continuar subindo, ou realmente agora a gente não pode descartar essa possibilidade de continuar caindo. Pois é, vamos aguardar aqui. Acho que o COT foi o trade mais interessante, porque a gente estava nele, pegando mais de 200% em COT, e teve mais uma vez eu saí de COT ali no 0,39 ontem, quando ele para realmente de ter uma movimentação, ó como ele estaciona, e faz esse movimento para cima, ele me chama de novo para o trade, tá? Então, quando vem descendo aqui, eu aguardei um pouquinho mais e consegui fazer uma montagem por aqui, ó. Acabou virando um gatilho 3, tá? Eu não consegui arriscar no gatilho 1 lá em cima. Não, mas tá certíssimo. E aí já fiz uma pequena parcial, tô aguardando aqui, ele tá tendo uma resposta junto com o Bitcoin agora, mas vamos ver o que vai acontecer, porque o viés para esse ativo aqui tá nessa pegada, mano. Olha pra isso aqui. Que a gente gosta, hein, rapaz? Esse volume vermelho pra cima aí, rejeitando na média. Tô querendo levar ele até aqui, esse é o setup, pessoal. Tô querendo levar ele no 33 aqui. Falou? Possível. É isso aí, é isso aí. Velho. Então, beleza, pessoal. Não esquece de dar o like, de se inscrever no canal. Pronto. Um abraço a todos vocês e é isso aí. Amanhã a gente vai estar de novo aí conversando, dando novos setups, explicando um pouco mais aí, né? Ensinando um pouco mais a vocês a navegar um pouco nesse mercado de cripto. Valeu. É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês aí. Até amanhã.